Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é Alfredo, professor de ensino religioso da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Bom, para os alunos do segundo EJA Fundamental e também para os alunos do sétimo ano regular. Vamos começar. A nossa unidade temática de hoje são as manifestações culturais e religiosas. O objeto do conhecimento são as místicas e espiritualidades. Nas habilidades, vamos aprender a conceituar o que é mística e o que é espiritualidade. Dentro dos conceitos, dos conteúdos selecionados, vamos ver o misticismo e a espiritualidade. O tema de hoje é Mística e Espiritualidade 1. Hoje vamos introduzir esse novo tema. Você já ouviu falar sobre esses termos? Sobre o que significam? Nessa aula vamos apresentar a definição desses termos e fazer alguns exercícios. Sua dedicação é importante. Os termos espiritualidade e mística são muito próximos em seu significado. Às vezes eles chegam a ser tratados como sinônimos, porém existem algumas diferenças fundamentais entre eles. Veja o quadro a seguir para percebê-las. Então aqui é importante que você veja esse quadro, né, que está na página 189 do PET regular, sobre a espiritualidade e sobre mística. Está lado a lado. Espiritualidade. A espiritualidade oferece um sentido à vida humana através da conexão com algo que é maior do que si mesmo. Já a mística oferece sentido à vida humana através da conexão com Deus. Na espiritualidade, você pode ou não ser religioso. Então, observe esse detalhe importante. Na espiritualidade, pode ser religioso ou não. Já na mística, obrigatoriamente, tem que ser religioso. Na espiritualidade, pode ser considerada uma dimensão humana. Já a mística é experimentada por algumas pessoas, mas não todas. Por quê? Porque nem todas têm religião. A espiritualidade pode ser experimentada, inclusive, no ateísmo, ou seja, ateísmo não tem religião. A mística pode ser experimentada no monoteísmo, no politeísmo, ou seja, um deus ou dois ou mais deuses, mas nunca no ateísmo, né? Porque a mística precisa ter a crença num deus, a crença em religião. A espiritualidade pode ser desenvolvida racionalmente. Já a mística é uma força afetiva que vai além da razão, né? A espiritualidade motiva e orienta as ações humanas. A mística também motiva e orienta as razões humanas, mas ela explica o mundo através da sua tradição religiosa. Então essas são as características mais marcantes, né? Vocês veem, a espiritualidade, ela é independente de acreditar em Deus e na religião. Já a mística, você tem que acreditar em algum Deus e tem que seguir a religião, né? Os preceitos que aquela religião tem. Então ali você consegue distinguir o que é espiritualidade e o que é mística. Vamos fazer agora as questões. Aqui tem uma entrevista, né, que aborda a questão da espiritualidade na dimensão humana, que você pode estar vendo. Tem o link aqui. E o vídeo O Girassol, que representa um exemplo de espiritualidade, que tem ele no YouTube. Pode ajudar vocês a compreender melhor um pouco sobre, mas eu sempre recomendo vocês lerem aqui esse quadro que vai ajudar vocês. Vamos às atividades, então. Número 1. Veja com atenção o texto a seguir. No dia da formatura, filha homenageia a mãe usando um uniforme de faxineira. Então, olha aqui o depoimento da menina. Já tinha a ideia de prestar uma homenagem à minha mãe. Na hora das fotos, tirei a beca e, quando ela viu, ficou emocionada. Foi um gesto de reconhecimento, gratidão por tudo que ela fez para mim, disse Roberta em entrevista. Então, a filha, né, ela tirou a beca e embaixo ela estava com o uniforme de faxineira que a mãe usou para custear, né, ajudar ela durante a faculdade. Aí a mãe responde, né? Enfrentaria todos os sacrifícios e faria tudo de novo pelos meus filhos. São meu oxigênio. Agradeceu Marlene, que acredita a filha o desejo por estudar. Letra A. Reconte, com suas palavras, a história retratada no texto. Então, como que vocês interpretaram essa história, né? Da mãe e da filha, né? A mãe faxineira, a filha foi estudar. Conta essa história aí pra gente com as suas próprias palavras. Letra B.
O que significa a frase dita por Marlene, a mãe, com relação aos filhos? Vocês são o meu oxigênio. O que a Marlene quis dizer, né? Que os meus filhos são o meu oxigênio. Então ela está querendo dizer que são os filhos que motivam ela a viver, né? Os filhos, né, é o que dão força, né? Que sem oxigênio a gente sufoca. Então, como ela tem os filhos dela, aquilo dá força, aquilo dá ânimo para ela seguir em frente. Letra C. Dentro do seu conhecimento de mundo, você acredita que é fácil para uma mãe sustentar uma família com salário de faxineira? Ali a gente viu que a Marlene tem mais de um filho. Então, será que é fácil aqui no Brasil a gente uma mãe sustentar o filho com salário de faxineira? Geralmente elas ganham um salário mínimo, talvez um pouco mais, mas em geral os salários são baixos. Será que é fácil? Então justifica ela aí pra gente. Na letra D, na sua opinião, o que pode levar uma mãe a se sacrificar por seus filhos? Então aqui, na minha opinião, enquanto professor, você pode ter diferente, são fatores, né, da vida mesmo, né, a da maternidade, ela querer fazer que aquela criança, né, que aquele filho dela, desde pequeno, né, tenha uma condição, uma situação de vida melhor do que ela teve. Então isso é um desejo que os pais têm para com os filhos, né, principalmente das mães. Então, aqui fecha da seguinte forma: Marlene dedicou sua vida a trabalhar para oferecer uma vida melhor para os seus filhos, por ter encontrado um sentido na vida. Então, ela encontrou um sentido na vida. A história de Marlene é um exemplo de espiritualidade não religiosa. Então, ela é espiritualizada, mas ela não é mística, porque hora nenhuma ela fez alguma menção à religião alguma. Então, ela foi para o lado somente espiritual. Número 2. Veja o quadrinho a seguir. Toda criança tem o direito de escolher sua religião. Aí um falou, sou católico. O outro falou, sou evangélico. O outro falou, sou budista. E o outro falou que é corintiano. Aí o professor deu um rala nele, falou, Corinthians não é religião, é time de futebol. Então, letra A. Nesse quadrinho, os personagens da Turma da Mônica estão falando sobre suas religiões. Marque as alternativas verdadeiras com relação ao papel da religião na vida das pessoas. Vamos lá, primeira. A religião de uma pessoa pode influenciar sua mística pessoal, ou seja, o sentido que ela atribui à vida. Então, sim, né? A religião pode influenciar a mística pessoal, atribuindo sentido à vida. Essa é verdadeira. Segunda, todas as pessoas possuem uma mística pessoal. Não todas, né? Tem pessoas que não têm religiosidade, né? Essas pessoas que não têm religiosidade, elas não têm a mística. Então é falsa. Nem todos terão uma experiência mística, mas a espiritualidade é acessível para todas as pessoas. Essa é verdadeira, né? A espiritualidade, ela está presente em todos, independente de ter religião ou não, de acreditar em Deus ou não. A espiritualidade também oferece sentido à vida, sem a necessidade de vínculo a uma religião. Então, sim, essa daqui é verdadeira, né? Não precisa ter religião para ter espiritualidade. A de baixo. Só é possível encontrar sentido na vida, para a vida na religião. Não, como a gente viu o exemplo da Marlene lá. O exemplo de vida, o objetivo de vida, né? O sentido para a vida dela era os filhos. Letra B. No quadrinho, embora os outros personagens declarem sua religião, Cascão prefere falar de seu time de futebol. Cite 3 exemplos de coisas que podem dar sentido à vida das pessoas e que não são ligadas à fé religiosa. Então pode ser os filhos, a família, o trabalho, ajudar as pessoas. Tudo isso daí são exemplos, né, que motivam as pessoas que não necessariamente estão ligadas à fé religiosa. Então, vejamos aqui, a mística é necessariamente religiosa, nem todos vão experimentá-la. A espiritualidade, por sua vez, pode ser ou não religiosa, por isso ela está acessível para todos. A espiritualidade é aquilo que o ser humano considera de maior importância, o que dá sentido à vida. Número 3. Leia a letra da música a seguir e responda o que se pede. Sangrando é o título. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando, são as lutas dessa nossa vida, que eu vou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta,
tudo que você ouvir esteja certo. Eu estarei vivendo, vejo o brilho dos seus olhos, dos meus olhos, e o tremor das minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar, e o sal molhar meu sorriso? Não se espante, cante, que o teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Quer ouvir a música? Então aqui tem o link dela no YouTube. Letra A. Essa música retrata a história de um cantor que empresta sua vida, seu corpo e sua voz para a música. Grife o texto, as partes que evidenciam isso. Então é para você ir lá e grifa, né, as partes que mostram que ele entrega a sua vida, o corpo e a voz para a música. Você identifica eles lá e vai grifando. Letra B. Observe o título da música, Sangrando. Explique como esse título se relaciona à espiritualidade descrita no texto, né? Então, sangrando aqui tem no sentido espiritual mesmo, né? A vida, né? A gente passa por dificuldades, por situações complicadas, que às vezes a gente sofre. Então, ali a gente menciona no sentido figurado, né? Que a gente está dando sangue, né? Então, é nesse sentido, é aquela raça, aquela força, aquela motivação que você tem ali, isso daí está muito ligado à questão espiritual, né, da espiritualidade. Então, aqui para finalizar, a espiritualidade pode ser explicada como a dedicação da vida de uma pessoa, por livre e espontânea vontade, a uma causa que lhe preenche o coração. Então, eu finalizo aqui a nossa aula. Bons estudos aí para todos. Qualquer dúvida é só me procurar.